Neste ano, então, celebramos um marco muito especial da nossa entidade, os 125 anos da SIC Caxias. Mais do que o tempo que passa, comemoramos uma trajetória construída por lideranças, empresários e pela comunidade que ajudaram a transformar a nossa cidade e região. E é com esse compromisso que a SIC diz sim, com orgulho, que é a casa de todos os futuros. E damos boas-vindas ao palestrante, o deputado estadual Felipe Camozzato, que abordará o tema Livro, Dois Mundos. O Brasil precisa acabar com o abismo entre o setor público e privado. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. O projeto Degustar de hoje tem parceria com a Nova Aliança Vinícola Cooperativa. A Nova é a marca de vinhos finos e espumantes que expressa a tradição de quase 100 anos da Nova Aliança Vinícola Cooperativa. Do relevo da Serra Gaúcha às planícies da região da Campanha, simboliza o trabalho dedicado de cada produtor, o cuidado no manejo das vinhas e a arte da enologia. Nascida da força do cooperativismo e da inovação no vinhedo, a Nova celebra encontros entre passado e futuro, entre territórios e técnicas, entre pessoas e experiências inesquecíveis. Agradecemos a presença das seguintes autoridades. Representando a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereadora Sandra Boneto. Rafael Orozco, nosso procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Presentes sindicatos, de SICs e demais autoridades aqui presentes e imprensa. Para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, o Biratã Hessler. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Engrandece cada vez mais a nossa reunião almoço quando vocês estão presentes, ativos e compartilham conosco desse momento especial. Eu cumprimento o nosso palestrante, o deputado Camozzato. Muito obrigado, Camozzato, por tu teres aceito aqui o nosso convite, né, de tu poder trazer um pouco das tuas ideias em cima do teu livro, e a tua presença aqui na SIC é muito importante aqui na nossa casa, que é a casa de todos os futuros. Estendo a saudação aos vice-presidentes, ao Vieser, ao André e ao Marcos. Obrigado pelos parceiros fiéis que a gente tem aqui na condução da SIC. Ao nosso Conselho Superior, a todos os integrantes, em especial ao seu Nadir, muito bom tê-lo sempre conosco assim, seu Nadir, muito obrigado por estar aqui. Aos integrantes do Conselho Deliberativo, em nome do vice-presidente aqui, o nosso querido Ragazon. A todas as lideranças empresariais, aos nossos associados, aos presidentes de sindicatos, à imprensa que nos acompanha aqui, muito bom dia, muito obrigado. Renovo os cumprimentos ao nosso palestrante, que traz uma fala sobre o seu livro intitulado Dois Mundos. O título, Camozzato, não poderia ser mais oportuno, porque ele traz uma das pautas permanentes da SIC, que é atuar para reduzir a distância entre o público e o privado. O desenvolvimento econômico e social não se constrói em trincheiras opostas. Constrói-se com diálogo, com convergência e, sobretudo, com a disposição de construir pontes. Quando esses dois mundos caminham em sintonia, quem ganha é a sociedade. Mas há temas que exigem uma manifestação clara desta casa. Em nível federal, é impossível ignorar o desfecho da CPMI do INSS.
Após 7 meses de trabalho, a comissão foi encerrada sem um relatório final. Um parecer com mais de 4.000 páginas foi simplesmente rejeitado e nenhuma alternativa foi votada. Isso não é apenas um problema institucional, mas é um recado extremamente preocupante. Ignorar um volume dessa magnitude de investigação é, na prática, empurrar um problema grave para debaixo do tapete. E pior, transmite a mensagem de que interesses próprios prevalecem sobre o interesse público. A classe empresarial não pode compactuar com isso. A corrupção não é uma pauta secundária. Não pode ser relativizada por calendário eleitoral, nem servir de moeda de proteção para quem quer que seja. Crimes dessa natureza precisam ser investigados. Responsáveis precisam ser identificados e a sociedade precisa de respostas. Principalmente, a eleição não é salvo-conduto. Não pode ser justificativa para paralisar apurações ou blindar agentes públicos. O Brasil não avança com esse tipo de prática. No âmbito local e regional, seguimos mobilizados em temas que impactam diretamente a competitividade das nossas empresas. E um deles é a proposta de redução de trabalho, da jornada de trabalho, né? Na semana passada, nós mencionamos aqui, nessa tribuna, a realização de uma audiência pública na Câmara de Vereadores, mas ela foi remarcada para o dia 23 de abril. Isso não diminui em nada a nossa mobilização, muito pelo contrário, amplia. E precisamos tratar esse tema com grande responsabilidade, avaliando os seus efeitos sobre produtividade, custos e geração de empregos. Decisões dessa natureza não podem ser tomadas sem ouvir quem realmente produz. Encerro aqui com um reforço de um convite bastante importante. A SIC Caxias amanhã estará em Veranópolis como painelista do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, a edição Serra, promovida pelo Jornal do Comércio. Um espaço qualificado para discutir indicadores e tendências que impactam o desenvolvimento da nossa região. É fundamental a presença dos empresários nesses debates, o qual conto com a presença de vocês, assim se possível. Quem está na linha de frente da economia precisa realmente ocupar esses espaços. Muito obrigado e um ótimo evento a todos. Senhoras e senhores, com o compromisso de valorizar o associativismo, a SIC Caxias dá as boas-vindas às empresas que passaram a integrar o nosso quadro associativo nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Cada nova associação representa o fortalecimento da nossa entidade e amplia a conexão entre empresas, lideranças e oportunidades, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico e social de Caxias do Sul e região. Agradecemos a confiança depositada na SIC Caxias e reforçamos que esta casa é de representatividade, de relacionamento e construção coletiva. Neste momento, convidamos os representantes dessas empresas para subirem ao palco. Abreu Fattori Advocacia, Aerotrip Viagens e Eventos, Alberto Gelato Sincero, Alexandre da Costa Vergamini, Alfa Galvano Química Brasileira, Argos Sistemas, Associação Educadora São Carlos, Bravo Export Negócios Internacionais, Camargo Subtil e Prado Ávila Advogados, Caxias do Sul Basquete, Cibele Croqui Terapeuta, Cred Crea, Critério Comunicação, Da Vinci Apple, Essência Enoturismo e Pousada, Etapa 1, Gestão de Projetos, Einer Solutions, Focus Vídeo Jornalismo, Franciele Dani de Almeida, Gabriela Soares Prá, GC Ensino Esporte, Go Coffee Caxias do Sul, Eros Tecnologia, Horus Inteligência Corporativa, Iníquel Indústria de Equipamentos,
Kaila Paim Celebrante, Letícia Docin Regiane, Modelo Vencedor Solutions de Problemas, Native Tecnologia da Informação, OAB Subseção de Caxias do Sul, Patrícia Montemesso Sociedade Individual de Advocacia, PJM Advocacia, Predita Serviços de Consultoria em Gestão Empresarial, RLT Comércio ED de Serviços Técnicos, RZB Moldes e Usinagem, Singular Marketing, Estúdio Bruna Costa, Sucessor RH, Sinos Capacitação Profissional, Tatiana Maciel, TSEC Desenvolvimento, VCasta Indústria de Equipamentos Hidráulicos, Voar Alto, Desenvolvimento Humano e Orton SG e Crédito de Carbono. Senhoras e senhores, a SIC Caxias lança hoje a terceira edição do SIC Connection, o grande evento de gestão que acontecerá nos dias 17 e 18 de junho, das 14 às 18 horas, no UX Teatro, em Caxias do Sul. Senhoras e senhores, em 2026, o evento voltado para a gestão coloca em debate um dos recursos mais valiosos para líderes na atualidade: tempo, o ativo invisível. Administrar o tempo é um dos maiores desafios da liderança, especialmente em gestões multitarefa, como determinar o que realmente importa ou como criar valores na hora que trabalhamos. O convite do SIC Connection 2026 é debater o tempo não como um cronômetro a ser batido, mas como um ativo que define trajetórias de vida, decisões e resultados. O relógio bate igual para todos, mas o tempo é de cada um. Os passaportes para os 2 dias de evento, com preço especial de lançamento, estão disponíveis até dia 12 de abril pelo site sicconnection.com.br. Para as nossas associadas, o valor é R$ 650 o passaporte, que dá direito aos 2 dias de programação. E para as não associadas, R$ 850. Os valores terão alteração no dia 13 de abril. Então, garanta seu passaporte com preço especial de pré-venda. Confiram o vídeo de lançamento. Vem aí o SIC Connection 2026, o grande evento de gestão. Nos dias 17 e 18 de junho, no UX Teatro, em Caxias do Sul. O tema desta edição vai colocar em debate um dos recursos mais valiosos para os líderes da atualidade: tempo, o ativo invisível. Vamos debater o tempo não como um cronômetro a ser batido, mas como um ativo que define trajetórias de vida, decisões e resultados. Serão 2 tardes de imersão em conhecimento, trocas valiosas e networking qualificado, com 6 palestrantes de projeção nacional e conteúdos que impactam o dia a dia das lideranças. O relógio bate igual para todos, mas o tempo é de cada um. Garanta o seu passaporte com preços especiais hoje
mesmo. SIC Connection 2026. Realização SIC Caxias, 125 anos. A casa de todos os futuros. Aproveitamos o momento para convidar a todos para os próximos eventos e ações da SIC Caxias. No dia 7 de abril, às 7h30, no Espaço Gourmet, acontece o Café com Saúde, com o tema Saúde e Bem-Estar como Estratégia e Performance. Neste mesmo dia, às 19 horas, a SIC realiza mais um treinamento gratuito sobre o acesso e uso dos dados gerados pelas estações meteorológicas de Caxias do Sul, que faz parte do nosso projeto de estações climáticas. E na quarta-feira, às 7h45, aqui no restaurante Sica, acontece o Comex em Pauta. Todos têm as inscrições no site da SIC Caxias. Aproveitamos também para convidar a todos para participar da próxima RA SIC Caxias, que acontece dia 9 de abril, quinta-feira. O tema da palestra será Desafios e Realizações à Frente do Governo de Minas. E o palestrante será o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema Neto. As inscrições já estão abertas no site da SIC Caxias. Ao final da palestra, teremos o painel de perguntas. Você pode enviar sua pergunta acessando a ferramenta pelo QR Code ou disponível nos telões ou na sua mesa. Senhoras e senhores, para aprofundar a temática Dois Mundos, o Brasil precisa acabar com o abismo entre o público e o privado. Convidamos ao palco da RA SIC Caxias o deputado estadual Felipe Camozzato. Bem-vindo. Tudo bem, gente? Prazer estar aqui. Obrigado, Bira, pelo convite. É uma honra poder estar aqui no palco, né, desse almoço de uma entidade que eu tenho uma grande estima, que representa boa parte do nosso setor produtivo do Estado, que nós tanto lutamos para defender na Assembleia Legislativa. Quero cumprimentar também nossa vereadora Sandra Boneto, vereadora aqui de Caxias do Sul. Também está conosco o ex-vereador, ou sempre vereador, Maurício Scalco, meu amigo, e vários outros amigos aí. Eu não vou cumprimentar todo mundo, senão eu vou esquecer alguém, né? Então vamos fazer essa gafe, né, seu Juarez? Mas, gente, a conversa aqui é sobre esses dois mundos que nós temos no Brasil. Aliás, o Brasil não é só um país. Nós não somos um país só. Nós temos dois países dentro deste território. É um pouco disso que eu falo neste livro que está lá fora. Depois do nosso almoço aqui, depois da minha fala, eu vou estar lá fora também fazendo uma sessão de autógrafos para quem quiser também adquirir o seu, levar para casa, levar de presente também, né? Sair do almoço não só com boas ideias, mas presenteando boas ideias, né? Mas iniciando aqui, antes de eu falar um pouquinho sobre a obra, só me permitam que eu me apresente para quem eu não tive a oportunidade de conhecer, hoje me apresentar antes, né? Meu nome é Felipe Zortea Camozzato, sou nascido em Nova Bassano, né? Uma grande metrópole aqui na Serra Gaúcha que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, né? Tenho 38 anos, sou casado, pai da Catarina, de 4 anos, sou formado em administração pela URGS, tenho pós-graduação, sou especialista em finanças também pela URGS e tenho pós-graduação no exterior, em Georgetown, em liderança competitiva global. Então minha trajetória durante cerca de 10 anos foi no setor privado, foi lá que eu comecei como estagiário, me tornei sócio-diretor de um grupo empresarial de serviços ambientais, tínhamos 80 funcionários lá, foi durante esse tempo empreendendo que eu conheci o Partido Novo, acabei ajudando como voluntário a fundar o Novo no Rio Grande do Sul e em 2016 fui o primeiro político eleito pelo Partido Novo no Brasil, sendo vereador de Porto Alegre com a 5ª maior votação e claramente vocês estão vendo agora que não foi por conta de um rostinho bonito que eu me elegi, né? Tem muito mais do que só essa cara bochechuda, né? Então é um pouquinho disso que eu estou falando no livro também, sobre as ideias que levam, que me levaram para a política e que levam também a SIC a me trazer aqui para falar sobre esse livro e que a SIC no dia a dia, além de várias outras entidades que aqui estão, que eu agradeço também a presença, que no dia a dia nos ajudam,
seja no Congresso, seja na Assembleia Legislativa, a tomar as decisões, meu caro Pioner, e que ajudam, obviamente, os parlamentares a errar menos, ou pelo menos a não esquecer que tem quem paga a conta, né? Porque muitas vezes o parlamento se esquece. Mas, voltando aqui para a obra, Dois Mundos, ele não pretende ser um tratado acadêmico, não é uma obra onde eu tenho a pretensão de ensinar ninguém sobre um conhecimento que só eu sei. Na verdade, ele é uma provocação, um convite à reflexão, a gerar a mesma inquietude que me gerou quando eu decidi entrar efetivamente na política. E basicamente a primeira coisa que me surpreendeu lá atrás foi que muita gente me dizia assim, Camozzato, não faz sentido, não vale a pena se dedicar para a política, se envolver com política, isso vai gerar consequências, tu pode ser retaliado, tu tem muito mais a ganhar ficando na empresa, baixando a cabeça, trabalhando, fazendo tua empresa crescer, do que se colocando na rede social ou em grupos de amigos, churrasco, família, a debater política, né? Tu vai fazer inimigos, tu vai se frustrar, né? Não faz sentido. E a primeira coisa que eu comecei a mastigar lá atrás era, mas qual é o preço que eu pago para estar na política e qual é o preço que eu pago por não estar na política? E quando eu digo sobre não estar ou estar na política, não é estar como candidato ou com um mandato parlamentar, mas sim falando de política, me expondo, dando minha cara a bater, nem que seja para amigos e familiares. E a primeira conclusão que eu cheguei é que o silêncio, ele custa caro. A gente tem, da redemocratização do Brasil, de 88 para cá, um cenário onde, com pequenas e ligeiras alterações na trajetória, o Brasil ele vem aumentando sua carga tributária, o Estado, o gasto do Estado brasileiro, ele vem numa crescente, inclusive acima da inflação, e não necessariamente a qualidade de vida do brasileiro aumentou. Então a gente pensa assim, o imposto subiu, o orçamento público aumentou, mas a educação pública não melhorou seus índices, mas a saúde pública não melhorou seu atendimento, as rodovias, as ferrovias, os portos, aeroportos também não melhoraram. Então, para onde está indo isso? Por que adianta eu não estar me envolvendo? E esse é o primeiro questionamento, né? Quanto que custa o teu silêncio? E aí a provocação que eu faço para vocês, para quem não está falando hoje sobre participar da política ou debatendo ideias que estão debatendo no parlamento. Claro que agora, claramente, fica muito fácil entender qual é o custo do silêncio diante de uma possível votação da escala 6x1. Tem um custo, né? Algumas entidades projetam em 18%, outras em cerca de 25%. O custo está muito concreto, materializado. Se aprova a escala 6x1, amanhã, o fim da escala 6x1, amanhã eu já tenho uma alteração de custeio que vai repassar depois para o consumidor, aumento de preços para o consumidor, possível impacto inflacionário, além de perda de empregos formais e um incentivo adicional à informalidade. Bom, mas esse é só um dos elementos. Para nós chegarmos até aqui, neste Brasil que nós estamos hoje, quanto a gente ficou em silêncio em ocasiões em que a gente poderia ter falado alguma coisa? E eu me pergunto sobre isso quando eu também lá atrás não me envolvia. Teve um processo de licenciamento ambiental na empresa, que a gente adquiriu um terreno em São Leopoldo, nós estávamos montando uma unidade industrial lá, um terreno era no Distrito Industrial de São Leopoldo, e ficamos 4 anos em licenciamento ambiental para levantar um pavilhão de 900 metros quadrados. Aí tu me pergunta, era para fazer o quê? Era para ter algum tipo de combustível, era algum químico, era algum explosivo, meu caro Louro? Não, nada disso. Era para pegar resíduo e transformar isso em combustível renovável para a caldeira industrial. Geraria inclusive crédito de carbono, energia limpa, economia verde, ou seja, aquilo que tipicamente a turma do meio ambiente adora. Mesmo assim, 4 anos de licenciamento ambiental, mais de R$100 mil em consultorias das mais diversas, para chegar no 4º ano e diante de uma mudança de Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de São Leopoldo, por causa de uma alteração na eleição, mudaram a sede, perderam uma parte do meu processo. Literalmente, perderam. Cheguei lá um belo dia no balcão, a minha pasta, gordinha antes, estava mais magrinha. Não tinha tomado Ozempic, estava mais magrinha porque perderam mesmo. E aí, para mim, foi a gota d'água, né? Não é possível que quem
regra, quem legisla, quem autoriza o empreendedor a criar 30 vagas de emprego, não tem o menor respeito por quem está botando a cara a tapa, investimento, reputação para fazer o empreendimento, a ponto de perder documento. Ali foi uma das fagulhas que me fez, então, ajudar na fundação do Partido Novo no Estado. E ali ficou muito claro para mim que não participar da política é uma falsa escolha. Não existe esse negócio de não participar da política. Não, porque eu não gosto de participar de política, porque eu acho que política não é comigo. Não existe. Na hora que tu decide que tu não vai participar da política, tu está fazendo uma escolha consciente pela omissão. Apenas isso. Estou optando pela omissão. Tu pode fazer a conta em casa, dizer, olha, faz sentido eu me omitir. Vale a pena para a minha sanidade mental, para o tempo que eu quero dedicar para minha família, para minha empresa, em vez de estar me dedicando a ler notícia, mas essa omissão tem preço. Primeiro, que ela é uma escolha que tu fez, segundo, que ela tem o preço que eu comentei antes. E para além do preço pecuniário, das finanças, da burocracia, também vocês, lideranças empresariais, vocês, lideranças nas suas famílias, nas suas comunidades, entendam que o preço a ser pago por não participar da política também é o exemplo que vocês dão. Toda escolha individual, ela carrega o poder de ecoar nas pessoas com que vocês convivem, nas pessoas que olham vocês, a trajetória de vocês, as escolhas que vocês fazem. E se você, enquanto liderança familiar, você, enquanto liderança empresarial, diz, eu não participarei de política porque isso é perda de tempo, você automaticamente vai estar dando um recado, ainda que não falado, para outra pessoa que gosta de você, que admira você, que tem algum carinho pela sua trajetória, para dizer, eu também não vou, porque a Sandra não foi. Não vale a pena. E isso é extremamente perigoso. Porque isso faz girar aquele círculo vicioso de um silêncio que constrange quem produz, gera riqueza, gera emprego, trabalha no setor privado, enfim, e paga a conta de um Brasil que é caro e entrega pouco. E mais do que isso, potencializa que as más lideranças tenham espaço para tomar as decisões com o dinheiro desses primeiros que se omitiram. Os dois mundos são exatamente esses. Existe um mundo no Brasil onde quem trabalha sob a lógica da eficiência, da meritocracia, da entrega de resultado, da melhoria contínua, do cumprimento de prazos. E um outro Brasil que trabalha sem conhecer esse mundo e basicamente trabalha com o dinheiro do outro Brasil, tomando decisões por ele. Então, na hora que vocês escolherem se vão participar ou não da política, tenham em mente que vocês vão estar influenciando outras pessoas. Assim como quem decide, eu vou discutir política. Ou melhor, não vou discutir política, eu vou discutir que Brasil eu quero viver. Eu vou discutir que Caxias do Sul eu gostaria para mim e para minha família. Eu vou discutir que Rio Grande do Sul eu gostaria. Um Rio Grande do Sul que investisse mais em ferrovias, não sei, que tivesse uma carga tributária menor, que não tivesse algum tipo de licenciamento A ou B, que recebesse melhor o estrangeiro ou o imigrante. Enfim, as pautas são as mais diversas. A minha convocação, a minha provocação é para a participação. Porque na medida que a gente participa, que a gente verbaliza, que a gente atua, a gente age, a gente está, primeiro, colocando na rua uma identificação, um propósito, uma ideia, para que essa ideia possa contaminar outras pessoas, para que grupos possam se formar em torno dessas lideranças e com isso a gente espelhe o que se decide dentro do parlamento. E a gente precisa reduzir esse abismo entre o Brasil que produz e o Brasil que decide. Sob pena do Brasil que decide, uma hora decidir tomar os bens de quem produz. E parece radical quando eu falo assim, dessa forma. Parece radical, né? Não, o Camozato falou que o Brasil vai virar a Venezuela. Não falei isso ainda. A questão é, um país que já consome quase 40% do PIB com a máquina pública, já tomou uma parte dos seus bens. O país que escolhe se vai deixar ou não trabalhar, que escolhe qual escala o trabalhador pode ou não pode trabalhar, ele já tomou conta de vocês, já tomou conta de nós. O debate da escala 6x1, portanto, é um debate errado. O empresariado não tem que ser contra o fim da escala 6x1. O empresário tem que ser a favor do fim da CLT.
O empresário tem que ser a favor da flexibilização total de contrato entre empregador e empregado, para que se faça aquilo que o mundo moderno faz, que celebre contratos, se respeite contratos entre as partes, para trabalhar numa escala de horários que for conveniente entre as partes, para se remunerar por hora, para se dar a flexibilidade que a sazonalidade do determinado negócio exige. E isso é só um exemplo de como a gente precisa aproximar o Brasil que produz, o Brasil que decide. Porque o Brasil que decide, ele não conhece, ele não sabe qual é a dor de quem está produzindo. E ele não conhece porque ele não viveu isso em sua boa parte. E o nosso dever, enquanto lideranças empresariais, o meu dever enquanto liderança pública, mas que teve durante muitos anos essa vinculação com o setor privado, é ser essa ponte, é fazer essa ponte, é dar esse recado. É nosso dever aproximar esse abismo entre público e privado, sob pena da gente ser coniventes com o empobrecimento da população. Parece muito mais fácil, quando a gente encontra alguém na rua mendigando, dar uma esmola. Mas o potencial de transformação para a vida daquele pedinte, ele é muito maior na medida que tu se engaja num projeto transformador de riqueza, que gera oportunidades, emprego, aumento da renda média, aumento de produtividade, que é o segredo para o Brasil ser rico, é aumentar a produtividade de maneira contínua e sustentável. E em toda democracia, o Alexis de Tocqueville escreveu, os políticos tendem a repetir não o que há de melhor na sociedade, mas sim o que há de mais comum. O que significa isso? Quais são as entrelinhas, né? Às vezes a gente acha que nós precisamos eleger, ou tratamos as lideranças políticas eleitas como uma espécie de semideuses, ou algumas pessoas oniscientes. Tem gente que acredita nisso, que nós elegeremos 513 deputados federais plenamente capazes de exercer as suas prerrogativas de parlamentar em todas as áreas da gestão pública: saúde, educação, desenvolvimento econômico, infraestrutura, meio ambiente, lazer, esporte, educação. Não vão. Agora, a qualidade do material humano que estará lá, depende da qualidade da sociedade e da qualidade do debate de ideias que está permeado na sociedade. Quando a sociedade ecoa certas verdades, como por exemplo, que não queria a fiscalização e a transparência lá do PIX, eu me refiro especialmente ao vídeo do Nicolas Ferreira, que repercutiu, ganhou a escala global, foi o vídeo mais visto da história nas redes sociais. Aquilo foi um recado muito claro da sociedade para a política: isso aqui não me serve. Em uma democracia normal, era suficiente para que não avançasse, né? Na nossa democracia relativa, a gente está vendo ainda assim, né, a Receita Federal dando um jeito de fazer fiscalização. Em todo caso, o que eu quero dizer aqui, e o que o Alexis de Tocqueville falou, é que o que tiver de comum na sociedade, em termos de ideias, em termos de valores, em termos de princípios, em consensos, é o que o parlamento vai refletir. O parlamento é reflexo da sociedade. Se a gente não constrói consciência, não constrói consensos em pautas elementares, no parlamento vai se decidir sobre tudo, de qualquer jeito, independente da vontade da sociedade. E lideranças públicas, empresariais, sociais, têm um papel importante nisso, em construir esses consensos. Olha só esses dois mundos em contraste. No Brasil, agora em outubro de 2025, rodou pesquisa da Quest dizendo que 64% dos brasileiros concordavam em taxar mais os ricos para compensar a isenção do imposto de renda. É quase os 74% que tem agora pelo fim da escala 6x1, né? O brasileiro tem uma dificuldade de avaliar a causa e consequência, porque ele tem uma dificuldade de enxergar ponto e contraponto no debate público. Muitas vezes ele não é exposto a isso, ou não conversa sobre isso para amadurecer seu pensamento. Mas olha o contraste, né? Isso aqui, pesquisa popular, sair na rua e entrevistar. Na Suíça fizeram isso, recentemente também. Referendo, 30 de novembro de 25, um mês depois, 78% dos suíços votaram contra o imposto sobre grandes fortunas na Suíça. Como é que pode? Duas sociedades tão distintas, onde se construíram consensos tão diferentes,
e que permearam de maneira tão significativa o esteio social. E isso meus amigos e minhas amigas, é justamente a capacidade de construir consenso mínimo, influenciar as pessoas e projetar liderança nas pautas para que se façam consensos onde depois, consequentemente, a política trabalhará. E aí eu trago um dado, que foi o dado que me fez cair da cadeira na minha primeira semana de vereador em Porto Alegre, quando eu saí da empresa e entrei na Câmara Municipal de Vereadores. Nós discutíamos sobre um aumento de impostos de ISS, e o consenso que se tinha no parlamento é que o empresário sempre tem dinheiro para pagar 2% a mais de alíquota. Sempre tem, sempre dá um jeito. E eu estava tentando explicar que não é bem assim. Lá pelas tantas eu falei, mas não é possível que eles não entendam qual é a consequência de um aumento de carga tributária para a organização de uma empresa, para a sua competitividade, para o preço final, para o cliente. E lá pelas tantas eu resolvi pesquisar quantos daqueles meus colegas já tinham assinado uma carteira de trabalho de um funcionário, já tinham ido num sindicato negociar dissídio, já tinham feito uma rescisão, ou já tinham tido um CNPJ no seu nome. E naquela época nós tínhamos por volta de 15% só do parlamento que tinha tido essa experiência. Dos 36 vereadores, 15% só já tinha tido essa experiência. Ou seja, só 15% sabia a dor que é ter que ajustar preço por causa de aumento de alíquota. Ter que passar informação para o sistema, para o RP, ajustar a nota fiscal, ter que falar para o teu time de vendas, ter que avisar teu cliente que vai ter reajuste contratual por causa de aumento de alíquota, ter que enfrentar a revogação de contratos, ter que lidar com a parte de perda por causa disso, ter que, às vezes, lidar com um funcionário que tu vai ter que demitir porque agora a tua receita frustrou e algum percentual por causa dessa alteração que um político disse lá no parlamento que não ia fazer diferença nenhuma. Isso se aplica também para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e também para o Congresso Nacional. Na Assembleia são cerca de 18%, no Congresso Nacional são cerca de 20%. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que só 1/5 de quem decide o futuro do Brasil, em algum momento, esteve na pele de quem pagou pelo Brasil, de quem banca a conta. E a gente vive um momento onde se fala muito sobre lugar de fala para debater as coisas. Vocês já viram essa? Não, vamos discutir agora sobre a Erika Hilton na Comissão das Mulheres. Não, só mulher pode debater, ou quem é transexual, para ter lugar de fala. Vamos discutir sobre negros, só quem é negro pode discutir lugar de fala. Vamos discutir sobre, enfim, já entenderam, né? Sobre indígena, só índio pode discutir. Pois é, quando é que o empresário, o empreendedor, o profissional do setor privado vai poder falar sobre o futuro do Brasil que quer construir, tendo lugar de fala para dizer, eu pago a conta? Espera um pouquinho e me ouve. Fica quietinho e me ouve um pouquinho. Porque nós precisamos fazer isso, gente. Senão o Brasil só vai ficar mais caro. Esses 40% vão virar em breve 42, 44, 46, 48. 20 anos atrás era 30. Menos de 20 anos atrás era 30. Então, nós precisamos participar. E eu trago aqui uma frase do Bernardinho, que é um dos depoimentos que estão no livro, onde ele falava em várias das suas entrevistas e também no depoimento que ele nos mandou, né? A primeira virtude de um líder é a da coragem, de sair da zona de conforto, de correr risco, de tomar decisão difícil, que muitas vezes não são populares, mas que são certo a ser feito. Aí ele segue, na política é a mesma coisa, é preciso ter coragem para enfrentar dificuldades e fazer o que é certo, independente do medo. Aí eu vou fazer uma provocação para vocês. Na política isso é importante, mas na sociedade também. Porque é muito fácil, enquanto eleitor, enquanto dirigente de entidade, associação, dizer assim, está faltando mais Marcel Van Hatten para botar o dedo na cara de um juiz supremo e dizer que ele está errado. E está faltando mesmo. Mas quantos de nós, ou quantos dos nossos amigos, familiares, que são lideranças na sua família, na sua empresa, têm coragem de pedir um voto para Marcel Van Hatten? A coragem que falta para a liderança política falar o que precisa ser dito no Congresso, muitas vezes também é a coragem que falta para a liderança social, civil, de expor sua opinião, de fazer um manifesto, de botar a cara numa campanha eleitoral, de dizer
que nem o Bira disse, queremos te convidar para falar sobre o teu livro na reunião almoço da SIC Caxias. Então, a SIC Caxias, meus parabéns por ter coragem de liderar. Tem algumas outras entidades do Estado que estão nos convidando para fazer esses eventos, algumas empresas também estão fazendo em company. Mas eu sei que não é fácil essa decisão. Não é fácil. Pode ter consequências. Assim como pode ter consequências de eu ter subido na tribuna agora semana passada e ter quase que xingado o procurador que travou os 27 bilhões de reais do investimento da CMPC no estado do Rio Grande do Sul. Vocês acompanharam isso? Um procurador do Ministério Público Federal, um procurador, travou o licenciamento, que estava em fase final, que autorizava 27 bilhões de reais de investimento da CMPC Celulose no Rio Grande do Sul, o maior investimento da história recente do Rio Grande do Sul, porque ele disse que a CMPC não tinha consultado índios suficientes. Exatamente isso. Na decisão, ele coloca lá, não foi respeitado todos os termos da Convenção 169 da OIT. O que diz a Convenção 169 da OIT? Que é uma sugestão para que em lugares onde existe território indígena ou tribos indígenas se consulte os povos originários antes de fazer uma etapa de licenciamento. E eles foram consultados. Mas o procurador, neste caso, o Rodrigo Gralha Mácia, ele não ficou satisfeito apenas com a consulta feita pela CMPC. Ele disse o seguinte: está suspenso, remeto à FUNAI e quero dar caráter vinculativo à opinião dada pelos indígenas. Se eles disserem que não querem empreendimento, está vetado o empreendimento no Estado. São 12 mil empregos diretos. É um porto novo em Rio Grande, para fazer embarque e desembarque de carga de celulose, além de cerca de 1.500 empregos na indústria. Um procurador do MPF, com uma interpretação equivocada da Convenção 69 da OIT. Eu, os deputados Marcel, Sanderson e Zucco já fizemos um ofício ao MPF e nós estamos vendo agora medidas via Congresso para tentar influenciar que a FUNAI se manifeste dizendo que está atendido os requisitos, que não tem pé nem cabeça. Mas aqui, de novo, eu remeto, para nós termos coragem de enfrentar, é preciso ter coragem do eleitor, da sociedade, de dizer que visão de futuro elas querem, que lideranças elas apoiam, que ideias elas acreditam. E o Romeu Zema, que vai estar aqui na semana que vem, fala isso sobre a sua escolha particular, quando ele decidiu entrar na política. Ele conta, talvez ele conte aqui para você na semana que vem, que certa feita ele tinha medo da retaliação, tinha uma grande rede de varejo, tem, né? Uma grande rede de varejo em Minas Gerais, especialmente no interior, e ele dizia: tenho medo da retaliação, o que pode acontecer com a empresa? E um amigo dele então disse: quanto que valeria a tua empresa se o Brasil virasse a Venezuela? Porque muitas empresas do porte da tua, ou maiores que a tua, na Venezuela, uma vez que virou a chave, viraram pó. O Estado encampou. Claro que é uma visão mais radical do cenário, mais extremada, mas muito factível. Ainda mais hoje. O Brasil de 4 anos atrás a gente dava certa risada da situação, por exemplo, do Paraguai, né? E hoje a gente se muda para o Paraguai. Há 10 anos nós dávamos risada dos barriga verde. E hoje nossos filhos se mudam para Santa Catarina. E há 15 anos a gente achava engraçado a Venezuela estar fazendo o que estava fazendo. Que na Venezuela, quando eles alteraram a Constituição, eles mudaram o sentido do cavalinho no brasão. Sabiam dessa? O cavalinho no brasão da Venezuela apontava para o lado direito. E Hugo Chávez e Maduro fizeram ele ficar apontado para a esquerda. Porque onde já se viu ele ficar apontado para a direita? Até o brasão eles mudaram. Então essa é uma provocação interessante do Zema, que agora saiu do mandato, que também é um dos depoimentos do livro, da importância que nós
deixemos nossa contribuição e veja, aqui não é uma provocação de que todos sejam candidatos. Faço que nem o Zema, faço que nem o Camozzato, muito antes pelo contrário. Se todo mundo for candidato, eu também não me elejo, né? Agora, que participem, que façam parte dessa voz ativa na sociedade, que sejam lideranças que influenciem o seu meio e que deem um recado para aqueles 30% da população que respondeu à última Quest, que fez a pesquisa sobre a identidade do eleitor brasileiro. Não sei se vocês viram essa pesquisa, publicada há cerca de 3 ou 4 meses atrás. A Quest identificou o perfil do eleitor brasileiro. 30% de esquerda, 30% de direita, 30% de centro ou que não se identifica com nenhum dos lados. E desses 30%, tu tem quase metade que não vai votar na próxima eleição e quase metade que diz: eu não só não gosto de política, como eu não me identifico com nenhum dos dois lados, como eu tenho raiva de quem sabe. E eles que vão decidir a eleição. São essas pessoas. Não é o que está à esquerda, não é o que está à direita, não vai ser esse salão aqui que vai decidir a eleição. São essas pessoas que nós temos que chegar até elas. Não só para decidir a eleição, é claro, mas para falar sobre os rumos do Brasil que nós queremos. Como entidade empresarial e como alguém que vem de uma trajetória do setor privado, eu quero um Brasil que tenha uma carga tributária menor, que tenha uma burocracia menor, que tenha uma infraestrutura competitiva. Para quem não sabe, o Rio Grande do Sul hoje é o estado brasileiro que menos cresce no país. São 20 anos, na média, com a menor taxa de crescimento de PIB de todo o país. O penúltimo lugar é o Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul é o último, taxa média de crescimento do PIB gaúcho, 1,4%. E o Brasil não é lá essas coisas, né? Último trimestre, o Brasil entregou crescimento de 2,3%, abaixo da média mundial e abaixo dos emergentes. Média mundial, se não me engano, foi 3, emergentes foi 4,2, acho que foi. Então, se o Brasil já não vai bem, e nós ainda somos o pior dentre o Brasil, isso significa que no dia a dia de vocês, da empresa de vocês, vocês vão vender menos, vão conseguir pagar menos funcionário, o funcionário vai ganhar menos, vai sobrar menos dinheiro no final do mês e por aí vai. E é por tudo isso, senhoras e senhores, que eu resolvi escrever esse livro. Para que esse livro não apenas falasse com todos vocês que, assim como eu, têm sociedade empresarial, investem, acreditam no Brasil e querem um Brasil melhor para todos nós, mas especialmente para tocar no coração e nas mentes daqueles 50% que não discutem política, não gostam de política e têm raiva de quem sabe. Para que, lendo o livro, eles entendam que não participar de política é uma falsa escolha e de que o silêncio tem preço. Esse é meu recado hoje. Obrigado, Bira, pela recepção. Como eu falei, ao final eu vou estar lá assinando o livro. O livro traz depoimentos também de várias figuras aí que são, né, muito ilustres, amigos que essa trajetória política me concedeu. Falei do Bernardinho, mas o prefeito mais bem avaliado do Brasil, de Joinville, Adriano Silva. Também Marcel Van Hatten, José Galó, Daniel Randon, Jorge Gerdau, Matheus Bandeira, William Ling, Romeu Zema, Renata Barreto, enfim, uma seleção que, aliás, poderia ter escrito o livro e eu poderia ter só assinado embaixo, né? Mas, felizmente, eles toparam dar um depoimento para poderem estar junto comigo nessa obra. Eu espero que quem já adquiriu goste da leitura, dê seus feedbacks, são muito bem-vindos, é a primeira vez que eu lanço um livro. E quem ainda não leu ou ainda não tem, então faço o convite para que adquiram. Ali fora tem exemplares à venda e eu vou estar lá autografando. Sejam vocês também líderes da transformação que o Brasil precisa. Esse é o meu convite. Obrigado mais uma vez. Bom dia, um bom almoço.